O mais comum é você achar que, para ser um educador financeiro, você precisa ter muito conhecimento técnico sobre finanças. Então, você fica achando que quanto mais conhecimento técnico você tiver, melhor educador você vai ser e mais cliente você vai atrair. Só que isso não é verdade. Porque o seu cliente, quando ele vai contratar um educador, ele não está buscando apenas o conhecimento técnico. Só com conhecimento técnico, você não vai conseguir ajudar ele em tudo que ele precisa. Você só vai conseguir, talvez, dar uma dica, dar uma sugestão, mas você não vai conseguir entregar um conteúdo para ele. Na verdade, nenhum conteúdo, né? Você não vai conseguir entregar uma transformação que ele precisa. Então, o conhecimento técnico, ele vai fazer parte ali das suas habilidades como educador financeiro, só que ele é praticamente 10% do que você precisa. Talvez você fale assim, caramba, Aline, 10%? Eu pensei que conteúdo técnico fosse 90%. Não, não é 90%. Vamos imaginar que o conteúdo técnico fosse 90%. Eu poderia pegar um livro, então eu, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó, que é um livro que eu escrevi junto com os educadores financeiros do Instituto Soper, né? Eu coordenei essa obra, a Roda do Dinheiro. E aqui na Roda do Dinheiro, a gente fala sobre tudo que uma pessoa precisa para ela melhorar a vida financeira dela. Então, o conhecimento técnico tem aqui nesse livro. Então, aqui nesse livro, a gente tem conhecimento técnico. Qual é a questão? A pessoa não pega aquele conhecimento técnico do livro e transforma a vida dela. Ela pode? Pode. Mas não é isso que vai fazer a diferença na vida dela. Isso é só 10%. Você vai ter outras habilidades que você vai precisar desenvolver para você ser um bom educador financeiro. Então, vamos lá. Conhecimento técnico, 10%. Depois a gente vem para uma outra habilidade super importante, que é a metodologia de ensino. Eu saber fazer não é o mesmo que eu saber ensinar. Quantas vezes a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família, o seu amigo, alguém chegou para você e perguntou para você, por exemplo, como que investe? E para você é muito simples, mas você não consegue explicar para ele como faz. Ou você explica e ele não consegue entender. Já aconteceu isso com alguém aqui? Isso pode acontecer, isso é muito comum acontecer. E por que isso acontece? Porque a metodologia de ensino, ela é muito importante. Como educadora financeira, eu tenho um método, porque eu não posso chegar para a pessoa e jogar tudo no colo dela e falar, olha, pronto, faz isso aqui e se vira, porque ela não vai fazer. E aí ela não vai ter resultado. E se o meu cliente não tem resultado, ele não está disposto a pagar. Então, às vezes, você tem o conhecimento técnico, mas você não tem metodologia de ensino. Então, você precisa ter a metodologia de ensino também. Conhecimento técnico, metodologia de ensino. Outra coisa que vai ser super importante para você desenvolver como educador financeiro, que eu ensino dentro do meu curso, meus alunos, quando começam a praticar, ficam loucos com isso. Escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Eu não sou um educador financeiro que eu vou sentar na frente do meu cliente e vou só falar para ele, olha, faz isso, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Vai... Não. Eu preciso desenvolver a habilidade de escutar o meu cliente e de entender o que ele está querendo de verdade. Porque a maioria das vezes a gente só escuta o que a gente quer ouvir. Com todo mundo, não é só com o cliente, não, com todo mundo. O seu filho pede uma coisa, você está escutando só o que você quer. A sua esposa ou seu marido pede outra coisa, você só escuta o que você quer. E isso não vai trazer transformação para o teu cliente. Então, você vai precisar desenvolver a sua escuta ativa. Tanto que dentro do curso, a gente tem um treinamento, um módulo, que é atendimento na prática. E lá no atendimento na prática, eu ensino você como você vai fazer para praticar a escuta ativa, como que você desenvolve o rapport com a outra pessoa, como que você consegue entender a motivação dela para alcançar o resultado. Então, é muito além do que você ter um conhecimento técnico. É você aprender a ensinar e aprender a colocar essa pessoa em ação também para ela alcançar os resultados dela. Então, a gente precisa pensar que se eu consigo ouvir o meu cliente, entender o que ele está dizendo, agora é uma técnica, né, gente? Tem técnica para isso. O meu atendimento fica muito melhor.
Outra coisa muito importante para o educador financeiro, que é uma habilidade que você precisa desenvolver, são técnicas de mudança de comportamento. Primeiro, ninguém quer mudar. A pessoa não quer mudar. Se você chega para o teu cliente e fala assim, olha, a partir de hoje, você vai ter que mudar de vida. Ele vai falar, mudar de vida? Não, não quero não. Eu só quero ter mais dinheiro. Tem como só ter mais dinheiro? Então, você vai ter que aprender técnicas para ensinar o teu cliente a mudar de comportamento, mas sem ele perceber que você está mandando ele mudar. Percebeu aqui? Se eu chego para a pessoa e falo, olha, a partir de agora você tem que mudar tudo. Vamos mudar tudo agora. O cliente trava, o cliente bloqueia, ele não avança mais. Agora, se eu aprendo a usar essas técnicas de mudança de comportamento para que ele entenda que a mudança é necessária, eu consigo colocar o meu cliente em ação e eu consigo aumentar os resultados dele. O que vai fazer você ter clientes, o que vai fazer você conseguir crescer nessa nova profissão é justamente a sua capacidade de gerar uma transformação para o teu cliente. Não é a tua capacidade de saber sobre finanças. Se você sabe muito sobre finanças, mas você não tem capacidade de gerar transformação para o teu cliente, se você não tem essa habilidade, ele não vai te contratar. Porque você é muito bom para você, mas você não é muito bom para ajudar ele a alcançar o resultado dele. Então, você precisa desenvolver as técnicas que ajudem ele a alcançar o resultado. E aí sim, você tem mais clientes, aí sim, você consegue sair daquele emprego que você não quer mais para viver apenas como educador financeiro. Vamos colocar outro conhecimento que você precisa, que é o conhecimento sobre comportamento. Se eu sei o que precisa ser feito, mas eu não entendo como que aquela outra pessoa reage às mudanças, aos desafios, aos obstáculos que ela vai enfrentar, eu ainda não consigo mostrar para ela, eu não consigo ajudar ela a ultrapassar aquele obstáculo. Então, eu preciso entender sobre comportamento humano. Quando você começa a estudar, você vai ver que tem pessoas que conseguem mudar muito rápido e tem pessoas que não. Tem pessoas que vão levar muito mais tempo para poder conseguir mudar. Então, eu preciso sim ter conhecimento de comportamento humano para eu conseguir entregar um bom resultado para ele. Outra habilidade muito importante que você precisa aprender a desenvolver como educador financeiro é o networking. Olha que interessante. Às vezes você acha que você é o ferão. Eu sou fera pra caramba, eu sei tudo, sou do mercado financeiro há 10 anos, eu invisto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, beleza. Mas você é sozinho. Você opera sozinho o dia inteiro. Quem que vai te conhecer? Quem é que vai indicar? Quem é que vai... quais são as parcerias que você vai gerar trabalhando sozinho o dia inteiro? Então, como educador financeiro, é muito importante que você desenvolva a tua habilidade de fazer networking. Não adianta você achar que você é muito bom, não adianta você ficar pensando que se você indicar outra pessoa, você vai perder cliente. Não, você não vai perder cliente. Quanto mais você contribui, mais o mundo contribui para você. Quanto mais você entrega, mais o universo devolve. Quanto mais você ajuda o outro, mais Deus te ajuda. E aí você vai começar a entender que esse poder do grupo, ele é muito grande. Outra coisa que vai ser importante para você como habilidade para ser um educador financeiro é aprender a fazer marketing. E olha só, marketing não é saber fazer rede social só. Rede social é uma parcelinha do marketing que você vai aprender a fazer. Marketing tem a ver com aprender a se comunicar. Marketing tem a ver a conseguir entender as necessidades do seu cliente. Marketing tem a ver você, numa conversa, conseguir mostrar qual é o teu trabalho. Marketing tem a ver na hora de fazer uma proposta, você saber fazer a proposta de acordo com aquilo que o cliente quer. Então, tudo isso vai ser importante como educador financeiro. Vamos lá para mais uma habilidade. Técnicas de venda. Gente, o que eu conheço de pessoa que é muito boa, mas não consegue vender, não está no gibi. Se você vai fazer um curso de formação e a pessoa que
que está te formando, né? Não está te ensinando a vender, você vai ficar muito bom tecnicamente, mas você não vai ter cliente, porque você não vai aprender a vender. Então, você sim precisa aprender a vender. Porque eu acredito que se você não consegue vender, você não resolve a vida de ninguém. Você não resolve a vida nem do seu cliente, nem sua. Gente, é verdade. O que adianta você vir para a internet ou chegar na sua roda de amigos e ficar dando dica, se você não consegue vender nada para eles? Você não resolve sua vida, porque você não pode viver exclusivamente disso sem vender, e você não resolve a vida do cliente, porque ele não vai estar disposto a colocar em prática se ele não pagou por aquilo, se ele não está investindo tempo, investindo dinheiro nisso. Então, sim, você precisa aprender técnicas de venda. Você precisa aprender técnicas de negociação. Eu ensino técnicas de negociação. Dentro do meu curso, a gente tem várias etapas. Então, tem a etapa de virar um educador financeiro, me tornar um educador financeiro, aprender as técnicas para cada tipo de cliente e vender. Fazer marketing e vender. Se você não consegue aprender a fazer marketing e vender, o seu trabalho vai ficar reduzido só àquelas pessoas que já estão prontas para comprar, que são as pessoas de indicação. Pessoas de indicação é ótimo, só que você não consegue ter uma escala se você não conseguir aprender a vender. Uma habilidade fundamental para quem quer ser educador financeiro que precisa desenvolver é a comunicação facilitada. Principalmente as pessoas que falam de finanças ou que vivem no mercado financeiro, no mercado de banco, no mercado muito técnico, muito tempo, acaba tendo alguns vícios de linguagem, que são aqueles vícios de uma língua que só quem está ali entende. E isso é uma barreira para que você tenha cliente. Se você falar uma língua que teu cliente não entende, ele não vai te contratar. Não vai te contratar. Se você começar a falar de termos técnicos, ao invés de aproximar aquela pessoa, você vai afastar aquela pessoa. Então, se você quer ser um educador financeiro, você vai usar tudo aquilo que você aprendeu na sua rotina, tudo aquilo que você aprendeu na sua experiência profissional, no mercado financeiro, no banco, no seu escritório de contabilidade, tudo isso vai ser muito válido. Mas você vai ter que aprender a transformar isso numa comunicação facilitada para conseguir alcançar o seu cliente. Quando você consegue fazer isso, você vai entender que você abre as portas. Você vai abrir as portas para que você consiga alcançar essas pessoas. E outra coisa importante também, para você que quer ser um educador financeiro, é aprender a compartilhar experiências. Gente, esse mundo eu não conhecia. Não conhecia mesmo. Eu fiz várias faculdades, né? Eu fiz faculdade de música, depois eu fiz faculdade de direito, depois eu fiz pós na área de educação, orientação educacional, psicopedagogia. Então, eu transitei por vários mundos aí acadêmicos. E todas as vezes que eu ia para o mundo acadêmico, eu não via as pessoas compartilhando experiência. Eu via as pessoas muito focadas em si mesma. A minha profissão, a minha realidade, sempre a minha, sabe? Sempre a minha. E como educador financeiro, eu oriento e eu incentivo muito o compartilhamento de experiências. Porque eu acredito que a gente cresce quando a gente compartilha. Não fique com medo de você chegar num grupo, ou chegar no Instagram, ou chegar em outro lugar e contar da sua experiência profissional, da sua experiência com o cliente. Não tenha medo disso, porque é justamente esse compartilhar a experiência que atrai outras pessoas. Se eu conto para vocês aqui experiência que eu tive com clientes meus, com alunos meus, isso vai fazer com que você se conecte com a minha história. Se eu não conto nada, eu fico só no campo, mais uma vez, da parte técnica. E como você tem a tendência de ficar na parte técnica, você precisa desenvolver a habilidade de aprender a compartilhar essas experiências.